abrir suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você? O que tens a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se lançou e disse: Se alguém dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelo mais velho, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Em outra tradução, onde estão teus acusadores? Ninguém a condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. E Jesus declarou: Eu também não te condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Amém, irmãos? Vamos sentar? Irmãos, essa passagem, o tema da mensagem dessa manhã é a pedra que não foi lançada. Isso mostra como que a graça de Deus não ignora o pecado, mas confronta o pecado. E, de uma forma introdutória aqui, só para nós entendermos, nós vamos ver que aqueles homens ali tinham 3 personagens que eu quero chamar a atenção nessa história. E aí nós temos que olhar qual personagem eu me identifico. Porque cada um de nós vai se identificar com um personagem. Vai ter a mulher, a pecadora, que foi pega em adultério. Vai ter os fariseus e os saduceus que estavam lá, representando ali os religiosos. E vai ter Jesus. Daquele grupo que estava ali, só Jesus tinha condição de lançar a pedra, porque era o único sem pecado ali. Mas aqueles homens ali, eles queriam arrumar de alguma forma um jeito de acusar Jesus, de achar uma falha, de dizer: olha, ele está contra a lei, olha, ele está abolindo isso. E ali eles fizeram o seguinte: eles pegaram uma mulher em adultério, e eles poderiam, como fariseus, como saduceus, eles poderiam aplicar a lei. Mas eles queriam provocar Jesus e fizeram o seguinte: vamos levar essa mulher, pega no ato de adultério, vamos levá-la até Jesus, eu quero ver o que Jesus vai falar. Se ele falar para apedrejá-la, nós vamos dizer assim: mas tu não veio para salvar? Se ele falar para salvá-la, nós vamos dizer: mas você vai descumprir a lei? Eles queriam que Jesus tomasse uma dessas 2 atitudes: apedreja ou perdoa. E aí, os irmãos imaginem, irmãos, aquela mulher ser pega num ato de adultério, já não é agradável, já é uma situação constrangedora, já é um pecado, já foi exposto. Agora eles pegam aquela mulher e trazem diante do templo. Diz que Jesus estava à porta do templo, onde Jesus estava havia uma multidão, havia um grupo de pessoas. Eles pegam aquela mulher, colocam de pé diante de Jesus
Diz o texto que Jesus estava abaixado, escrevendo no chão com o dedo. E aqueles homens ali, então, expõem aquela mulher. E eu quero parar um momento aqui para a gente tentar se colocar no lugar daquela mulher. De exposição. De todo mundo olhando, irmãos, e é tão natural, todo mundo olhando, ela merece ser apedrejada, ela adulterou, né? Como que é fácil ser acusador? Como que é fácil se colocar no papel daquele que aponta, daquele que diz, bem feito, merece o juízo, merece ser apedrejado. E ali estavam pessoas naquela situação, ó, vamos apedrejá-la, ela merece isso. E aqueles fariseus e saduceus esperavam que a excitação daquela multidão para que aquela mulher fosse apedrejada. Então, olha, que exposição. Obrigado, meu amor. Olha que exposição que aquela mulher foi colocada. Que vergonha. Todo mundo olhando, imagina o vizinho olhando, né, os próximos olhando. Então, uma exposição. E quando colocam ela ali, Jesus estava ali de cabeça baixa. E aí os fariseus, os acusadores, né? Senhor, o que é que tu diz para nós fazermos? A lei de Moisés, né? A lei de Moisés, e a lei está registrada lá em Levítico 20:10, que fala que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. A lei de Moisés manda apedrejá-la. O que ele está dizendo para Jesus? Ó, a lei manda, hein? O que tu vai dizer? E você, o que diz? Jesus ficou ali quieto, ficou ali em silêncio no primeiro momento, mas aqueles homens insistiram, né? Quem acusa sempre vai insistir além, né? Quem acusa nunca está satisfeito quando não vê o acusado ser condenado. Quem acusa sempre vai até as últimas consequências para dizer assim, não tem mais jeito para ele. E os fariseus voltaram a falar isso. Mestre, e aí, o que você vai falar? E aí Jesus, escrevendo, ele responde, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E continuou escrevendo. E aí, irmãos, pare para pensar, quando o acusador é confrontado, mas você também é pecador. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus ficou lá escrevendo. Diz a palavra que começaram a sair um por um, começando dos mais velhos. Porque quanto mais tempo de vida, mais pecador eu sou. Os mais velhos foram saindo, depois foram meia-idade, depois foram os mais jovens, todo mundo saiu. Não ficou um fariseu, não ficou um saduceu, todo mundo saiu. E ficou Jesus e aquela mulher, Jesus agachado ali, escrevendo, aquela mulher em pé, diante de Jesus. Aí Jesus se levanta, olha para aquela mulher e fala assim, cadê os teus acusadores? Aí vocês imaginam como que aquela mulher se sentiu quando olhou à sua volta e viu saindo um, saindo o outro, sabe aquela sensação assim de alívio, né? Eu ia morrer, eu ia ser apedrejado, mas agora eu estou vendo que não vai ficar ninguém, e foi saindo, e quando ela olha, fala, Senhor, não tem ninguém. E aí, irmãos, Jesus dá uma resposta para ela e fala assim, nem eu vou te acusar. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Foi Jesus que falou, nem eu vou te acusar. E eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos, porque às vezes nós como cristãos, nós se achamos no direito de julgar o pecador. Nós se achamos no direito de julgar aquele que errou. Nós se achamos no direito de dizer assim, é isso, é aquilo. Para! A Bíblia fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado aqui? Vamos imaginar a cena, está aqui, quem daqui não tem pecado? Talvez eu sou o primeiro a sair também, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecados estão desconstituídos da presença de Deus. Todos, não tem ninguém. O único que poderia ali lançar uma pedra era Jesus. E ele, na autoridade que ele tinha para condenar, ele falou, eu não te condeno. Que coisa maravilhosa. Eu não te condeno. Mas ao mesmo tempo que ele fala, eu não te condeno, ele falou com aquela mulher, vá
e continua pecando? Vai e continua adulterando? Não, ele falou, vá e não viva mais na vida de pecado. E é sobre isso que nós vamos falar. Então eu queria iniciar falando aqui da lei que expõe. A lei, irmãos, a lei ela veio para expor o pecado, para condenar, trazer uma sentença. A lei é essa. A igreja hoje não vive debaixo de uma lei. Mas a igreja não vai abraçar o pecado, ela abraça o pecador. O pecado está repreendido, está derrotado em nome de Jesus. Então veja que a lei ela vai condenar, a lei ela é santa, ela é justa, mas a sua função é revelar o pecado. Essa é a lei. Em Romanos 7,12 vai dizer exatamente isso, que a lei é justa, a lei é santa, mas ela revela o pecado. Ela não vai redimir o pecado. A lei não tem poder para perdoar o pecado. Ela tem poder para condenar o pecado. E muitas vezes nós usamos essa verdade como arma. Como cristão, nós usamos isso como uma verdade. Ou seja, eu sou cristão e eu me vejo na situação melhor do que o pecador. E não é. Nós não somos melhores do que A ou B. Pelo contrário, nós precisamos estar atentos, vigilantes, para não cairmos. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que a verdade, ela não deve ser usada como arma, mas a verdade precisa ser usada como ponte para o arrependimento. Jesus aqui, ele usou a verdade como ponte para o arrependimento. Qual era a verdade? Mulher, você pecou, ela sabia que pecou. Aquela situação toda ela sabia que tinha pecado. Jesus não escondeu a verdade, ela falou, eu não te condeno, vai e não peques mais. Ele usou a verdade para que fosse uma ponte para o arrependimento. Aquela mulher, depois daquele ato de misericórdia, depois daquele susto que ela passou, os irmãos acham que ela voltou à vida que ela tinha? Ela poderia voltar? Poderia. Mas a graça do Senhor foi irresistível no coração daquela mulher. E quando a graça do Senhor nos alcança, nós somos transformados. E aí um aprendizado que nós aprendemos aqui é que o Evangelho nos chama a olhar para dentro, antes de apontar para fora. Você precisa olhar para dentro de você antes de apontar para o irmão. Eu preciso olhar para dentro de mim antes de apontar para o outro. E é interessante que o silêncio de Jesus e o silêncio daquela multidão revelou o que estava no coração daqueles homens. Jesus abaixa, escreve no chão. Ele não entrou no jogo dos acusadores. Ele não argumentou, ele não. A sua resposta foi uma resposta divina. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro. Ele não proibiu de lançar a pedra. Ele não proibiu você de lançar a pedra em ninguém. Mas ele está dizendo, se você não tem pecado nenhum, pode atirar a pedra. Se você não tem pecado nenhum, atira a pedra. Todos nós pecamos. Deus, a justiça de Deus, exige perfeição. E só Cristo é perfeito para a justiça de Deus. Nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores. Por isso que nós, antes de apontarmos para fora, precisamos olhar para dentro. Terceiro, a retirada dos acusadores. O texto diz que, um por um, começou a sair. O silêncio fez com que eu olhasse para dentro de mim. O confronto, a palavra de Jesus foi confrontante àqueles homens ali. Às vezes nós queremos uma igreja que não traga a palavra de confronto, que traga uma palavra que massageie o meu ego, que traga uma palavra de prosperidade, que traga uma palavra de cura. Meu irmão, Deus pode curar, Deus pode fazer prosperar, mas o que vai transformar a sua vida é confronto com a palavra de Deus. Se não for confronto com a palavra de Deus, não há transformação. Se Jesus fala para aquela mulher assim, pode ir embora. Se Jesus fala com aqueles homens assim, olha,
Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém olhar para dentro de si, aquele silêncio, aquela palavra que confrontou, aquela palavra que mostrou o erro de cada um, fez com que a consciência de cada um falasse assim: eu não posso atirar a pedra. Porque e o medo de lançar a pedra e ser exposto ao pecado? E o medo de lançar a pedra e falar: mas você, diante de Jesus, fazer um negócio desse? Então, irmãos, a palavra ela vai confrontar você, olhar para dentro de você. E guardem uma coisa aqui: a palavra nunca é para o próximo. A palavra vai ser sempre para mim. Porque quando a palavra é para o próximo, eu estou apontando para o próximo, eu não estou olhando para dentro de mim. Mas quando você vem na igreja, ouviu a palavra, absorva a palavra. O que é que eu aprendo com a palavra? O que é que eu aprendo com o ensinamento de Jesus? Ah, essa palavra foi para o Miguel, ó. Ah, sabia. Não! Isso é acusar. Isso é dizer: eu estou melhor, eu não mereço. Para mim, essa palavra não foi para mim, foi para ele. Meu irmão, para com isso. Evangelho não é isso. Antes de apontar, olhe para dentro. Olhe para dentro. Se eu estou aqui, se você está aqui, essa palavra é para mim. É para mim essa palavra. Esse confronto é para mim. E quando nós agimos assim, quando o confronto vem para mim, você vai dizer assim: não, eu preciso melhorar. Eu não sou digno de lançar a pedra. O único digno ali foi Jesus. Que ele poderia pegar a pedra e falar: agora tu vai pagar o preço do teu pecado. Ah, ficou só eu e você aqui, né? Ninguém, mas eu vou te condenar. Jesus não fez isso. O único justo que poderia condenar, absolveu. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, às vezes a gente tem uma mentalidade de santidade demais. Você é santo, 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 santo na igreja. Mas quando está lá fora, você não age como santo. Mas você quer exigir a santidade do próximo lá fora. Nós temos que olhar para dentro de nós. A presença de Cristo, ela vai revelar a nossa verdadeira condição. Precisamos da graça. Precisamos do perdão. Precisamos da misericórdia. Somos necessitados da graça. Onde você estaria se a graça de Jesus não te alcançasse? Onde nós estaríamos se Jesus não pagasse o preço na cruz por nós? Em quarto, nós vamos ver essa mulher diante dessa graça. Ela foi exposta, ela foi humilhada, e é isso que a lei vai fazer: expor e humilhar. E quando ela chega ali, Jesus fala para ela assim: onde estão os teus acusadores? Eu não te condeno. Essa frase, eu não te condeno, sabe o que ela significa? A justificação da graça na nossa vida. Eu não te condeno é um ato de justificação, é um ato dizendo: eu não te condeno, meus irmãos. Olha, havia uma sentença sobre mim, mas agora nós podemos dizer: nós fomos justificados em Cristo Jesus. Que bênção é isso? Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Isso é um ato de graça, é um ato de fé em Cristo. Depois Jesus fala assim: vai e não peques mais. Ou seja, a justificação foi feita. A palavra confrontou. Ó, eu não te condeno. A graça trouxe um alívio. Olha que interessante, a palavra veio, confrontou. Aquela mulher falou: ó, eu estou numa condição que eu não tenho que falar. Aí Jesus fala: olha, eu não te condeno, eu estou te justificando. Justificativa. E fala: vai e não peques mais. Sabe o que é essa frase, vai e não peques mais? É o chamado à santificação. Porque não é uma vez que Deus te salvou, você está salvo, vai pecar e vai estar tudo certo. Não. Ele justificou, mas ele está dizendo o seguinte: vai e não peques mais. Aqui, a santificação é o chamado subsequente. Ou seja, viver em novidade de vida, viver em santificação, viver buscando. É isso que o Senhor quer de nós. A graça, meu irmão, não é desculpa para continuar no erro. As pessoas interpretam, às vezes, que a graça é a justificativa e me permite ficar no erro. Não é. A graça não é desculpa para continuar no erro, mas é a força. Mas é a força para vivermos em santidade.
Então veja que interessante, por que que você é santo hoje? Porque a graça me alcançou. Por que que você vive em santidade hoje? Porque Jesus morreu por mim. Por que que você não peca mais? Porque Cristo morreu por mim. Eu amo tanto estar perto de Cristo, eu amo tanto servir a Cristo, que eu não quero mais aquela vida. Não é porque eu estou salvo, eu posso pecar, não. É porque eu salvo. Aquele que a graça alcançou, ele quer viver em santidade de vida. Muito cuidado, porque se você está frequentando a igreja e não está vivendo em santidade de vida, você não teve o alcance da graça na sua vida ainda, porque a graça transforma a nossa vida. A graça muda a nossa vida. E aí, irmãos, veja, aquela mulher, a Bíblia não fala se aquela mulher já conhecia quem era Jesus. A Bíblia não diz que ela já conhecia, já tinha ouvido falar, não sei. Mas aquela mulher deu de frente com aquele homem que a salvou, que a restabeleceu a vida, trouxe aquela mulher para uma realidade que ela nunca poderia viver. Ela estaria condenada. E aquela mulher, então, ela encontrou a graça, ela encontrou a misericórdia, ela encontrou algo maior na sua vida. E hoje eu quero trazer para a aplicação prática da semana na nossa vida, aonde você se enquadra nessa história? Pare para pensar, você tem vivido como os fariseus e saduceus, que aparentemente uma santidade, mas vive fazendo o que não deveria? Você se encontra como aquela mulher pecadora, exposta, meu Deus, eu estou numa situação ruim? Ou você se encontra agindo como Jesus agiria? Qual é o papel que você está exercendo nessa história? Qual é o papel? Em um dos três eu tenho que me encaixar. Ah, pastor, não estou nenhum dos três. Ah, meu irmão, tá sim. Para olhar. Então vamos lá. Se você está no lugar do fariseu, do acusador, o convite para você essa semana é se arrepender. Se arrependa, pare de acusar. Quando você vê alguma coisa errada, em vez de você apontar, você fala assim, Senhor, tem misericórdia, alcança. Senhor, tem misericórdia. Mude. Se você é o acusado, se você é aquela mulher que está a ponto de ser apedrejada, o que eu quero dizer para você é o seguinte, existe justificação e santificação, existe graça, e nós louvamos o nome do Senhor porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não dê ouvido ao diabo dizer, você pecou, você nunca mais vai sentar à mesa com o Pai. Repreende ele, sabe por quê? Jesus morreu na cruz para que você sentasse na mesa do Pai. Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos alcançados. A graça me alcançou. Você pode dizer hoje, como aquela mulher disse, Ele me perdoou. Ele me perdoou, a graça me alcançou. Se você está no chão, olhe para Cristo. Ele se ajoelha com você, mas não te deixa lá. Você pode estar no chão, acabou para mim. Olhe para Jesus, Ele não vai te deixar lá. Ele vai te colocar de pé. Na família, como é que eu posso aplicar essa palavra na família? Substitua as críticas pela intercessão. Viu alguma coisa errada? Irmãos, nós precisamos entender que nosso maior ministério não é aqui, é dentro de casa. É quando eu estou com a minha família, quando você está com a sua família, quando você está com seus pais. Se você está lá a ponto de ver algo errado, criticar, você vai orar. Você não vai ser um fariseu que vai acusar, você vai orar. Na igreja, acolha os quebrantados com verdade e amor. Pare de se colocar num lugar melhor. Não, hoje aquela pessoa ali não. Aquela pessoa não merece. Não. Abrace o pecador. Abrace o pecador. Porque quando nós abraçamos o pecador, a palavra vai confrontar e vai afastar o pecado. Ninguém está dizendo que você tem que abraçar o pecado. Não. Abrace com amor e verdade. Amor e verdade. O pecador. Na vida pessoal, reconheça os seus pecados. Reconheça as suas falhas. E o conselho. Foi confrontado com a palavra, reconheceu as suas falhas. Se lance na cruz. Se lance aos pés de Jesus. Porque só Ele tem o poder para lhe perdoar. Por isso que o tema dessa mensagem é a pedra que não foi lançada.
A única pedra que Jesus levantou não foi para condenar. A única pedra, o departamento pode vir. A única pedra que Jesus levantou não foi aquela para acusar. A única pedra que Jesus levantou, sabe qual foi? Foi a pedra da ressurreição. Não para ferir, mas para salvar. Foi a pedra do sepulcro que ele retirou. E não foi para condenar, não foi para apontar o teu pecado, não foi para apontar as tuas falhas, não foi para apontar os teus erros, mas sabe para que foi? Para te curar, para te salvar, para dizer, Miguel, vai, eu não te condeno, mas não peques mais. A graça exige santificação. Que você possa colocar a sua vida diante de Deus nessa hora, nesse louvor. Vamos estar de pé. Você vai colocar a sua vida. Eu quero convidar você a proclamar. Quando chegar na parte desse louvor, Ele me perdoou. Eu quero que você abra os seus lábios e sinta isso, porque Ele te perdoou também. Vamos louvar ao Senhor. Fala teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Feche os seus olhos. Santo és o teu nome. Com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim Ele me amou. me amou. Ele me amou. Mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Ele me Aleluia. perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Você não tinha nada para oferecer, meu irmão. Você estava condenado, mas a graça nos alcançou. A graça nos perdoou. Aleluia, Senhor. Santo és o teu nome, meu Pai. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me
vocação, uma vida transformada pela graça, vai dizer: eu não te troco por nada, Senhor. Eu não te troco por nada, Senhor. Aleluia. Santo és o teu nome, ó Deus. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Aleluia, Senhor. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Eu quero que você faça uma reflexão comigo. Nós vamos. Eu só tinha os meus pecados Aleluia. pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Adorado é teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão comigo. Eu quero que você agora lembre, traz à memória aqui o dia que você foi levado para a sua condenação. Traga à memória o dia que o pecado te jogou no chão. Traga à memória o dia que o pecado te colocou lá e tinha os acusadores apontando para você. Traz à memória isso. Agora você vai trazer à memória também que naquele dia havia ali Jesus à sua frente. Aleluia. Jesus à sua frente olhando para você e dizendo: eu não te condeno. Aleluia. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Você não merecia isso. Aquela mulher não merecia isso. Eu não merecia isso. O nosso pecado, se exposto, irmãos, como faz mal. Como faz mal. Mas eu quero que você hoje pare para louvar ao Senhor e dizer: Senhor, a minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Vamos repetir essa parte. Eu não te troco por nada, Senhor. A minha vida pertence a Ti, Senhor. Aleluia. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Aleluia.
Senhor pela misericórdia que te alcançou. Louva o Senhor pela graça que te alcançou. Exalte o nome dEle. Engrandeça o nome dEle. Porque, irmãos, nós não merecíamos, mas Ele olhou para você, esquecido, condenado, e te resgatou. Ele olhou para você e te perdoou. Ele olhou para você e não levou os teus pecados mais, mas Ele falou: vai, eu não te condeno, não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Santo és o teu nome. E é nessa comunhão que eu quero convidar você a participar da mesa do Senhor. É nessa comunhão de gratidão. É no desejo de gratidão, Senhor, eu te louvo pelo teu sacrifício. Porque Jesus morreu na cruz, irmão, sabe por quê? Para Ele dizer para mim e para você: eu não te condeno. Eu paguei o preço por você. Eu quero te convidar a vir participar da mesa do Senhor, a dizer em gratidão ao Senhor: Senhor, eu te louvo, porque tu pagaste o preço por mim. Eu quero pedir aqui os presbíteros que estejam consagrando os elementos.